Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Herbeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês tudo o que eu li durante o mês de abril. E como vocês podem esperar, eu li bastantes coisas porque não tinha nada para fazer além de ler. Muito que bem, antes da gente vir aqui conversar sobre tudo que eu li no mês passado, eu quero perguntar para vocês se vocês já apertaram o botão de gostei. Eu gosto sempre de lembrar que vocês apertando o botão de gostei aqui embaixo vão estar sempre ajudando os algoritmos do YouTube a compartilharem muito mais o conteúdo do canal Book Crush para muitas pessoas. E isso é claro que ajuda também no crescimento do canal. Se ainda não é inscrito no canal Book Crush, seja muito bem-vindo e se torne Book Crusher. Ative esse sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando que todo livro que eu citar durante o vídeo de hoje vai ter o link aqui embaixo na caixa de informações para vocês comprarem lá na Amazon, e que vocês comprando através dos meus links qualquer produto lá na Amazon, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Enfim, dito tudo isso, como eu já falei para vocês, eu li bastante durante esse mês de abril. Na verdade eu até fiquei um pouco surpreso com isso, então eu aproveitei que eu passei aqui em casa rapidinho para poder gravar com calma os meus vídeos de leitura. Eu espero de verdade que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Muito que bem, e a primeira leitura que eu finalizei nesse mês de abril foi aqui no meu Kindle, e foi mais um desses livros que estavam de graça lá na Amazon. E o livro que eu li foi O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Eu fiquei treinando falar esse nome durante dias, porque, né, eu já vinha tentando ler esse livro do Antoine há muito tempo, na verdade desde que eu era pequeno, só que eu nunca conseguia me inserir na narrativa dele. Eu não consegui isso com meus 11 anos de idade, eu não consegui isso aos 19, não consegui aos 25 e eu fui conseguir aos 30 anos. Pela primeira vez eu sentei e consegui apreciar as palavras do Antoine para contar essa sua história, essa sua narrativa infanto-juvenil, que, para quem não sabe, vai contar sobre um piloto de avião que vai cair no meio do deserto do continente africano, no caso. E enquanto ele está ali tentando consertar o motor do avião dele, vai aparecer esse garoto perdido no meio do nada, que vai contar que veio de um outro planeta, que na verdade ele está fazendo uma viagem espacial e ele acabou parando na Terra. E a partir desse ponto, enquanto o piloto vai tentar consertar o avião e esse pequeno garoto conta suas aventuras pelo universo, que nós vamos acompanhando a história. E ela é super rapidinha de se ler e tem um tom bastante poético, sabe? É um livro muito poético, e talvez tenha sido justamente esse ponto que tenha me atrapalhado tanto quando eu era menor. Além do que, a edição que eu peguei é uma edição nova, por assim dizer, porque, para quem não sabe, O Pequeno Príncipe entrou em domínio público, então, ou seja, todas as editoras têm uma versão diferente do Pequeno Príncipe, de uma tradução diferente. Eu acabei pegando a versão da Novo Século, e eu achei o texto dessa versão da Novo Século muito mais fluido e muito mais palatável, para mim, pelo menos. Então eu consegui me emergir mais na história, que ela é muito singela. Ela conversa diretamente sobre toda a questão da visão infantil da criança no mundo e da visão adulta, e de como a gente precisa às vezes preservar essa visão infantil, que ela é muito mais ampla e muito menos cheia de amarra do que a visão adulta. E enfim, vão ter várias lições durante o livro, e eu não esperava de verdade o final que ele tem, até porque eu nunca tinha terminado, nunca vi nenhuma adaptação. Então o final de O Pequeno Príncipe me pegou completamente de surpresa, mas é uma história muito bonita de verdade. Eu acho que se você ainda não conseguiu ler O Pequeno Príncipe como eu até então, dê mais uma chance, tente mais uma vez, porque vai haver um momento que você vai pegar o livro e você vai entender ele. E eu entendi, eu posso dizer que eu entendi, finalmente entendi O Pequeno Príncipe. Eu dei 5 estrelas e eu achei completamente maravilhoso, com toda certeza. Depois foi a vez de ler um livro físico. Eu tô falando de Lembra de Mim, da Sophie Kinsella, lançado por aqui pela editora Record. E como vocês bem sabem, a Sophie Kinsella é uma das minhas autoras favoritas. Todos os livros que eu já li da autora se tornaram favoritos, mas o Lembra de Mim não aconteceu isso. Na verdade, foi o primeiro livro da autora que eu dei 3 estrelas. Mas, né, a gente sabe que isso às vezes acontece, nem sempre nossos autores favoritos são infalíveis. E dessa vez a Sophie Kinsella não foi infalível. Aqui nós vamos conhecer a história da Lex,
Lexi, essa jovem inglesa que não tem um trabalho perfeito, ela não tem um relacionamento perfeito, muito pelo contrário, o cara é um idiota. Ela tem uma questão com a aparência, já que os dentes delas têm um problema, então ela é muito insegura com relação à aparência dela. O pai dela acabou de falecer, até que ela tá num bar com as amigas depois do trabalho, e elas estão saindo desse bar e elas estão tentando chamar um táxi, e acaba que acontece um acidente. A Lexi bate a cabeça, e quando ela bate a cabeça ela vai parar no hospital. Só que quando ela acorda desse acidente, ela vai descobrir que se passaram 5 anos. Nessa nova vida que ela acordou, ela é rica, ela é muito bem casada com um cara que é basicamente um deus grego, é chefe do departamento no trabalho dela, ela participou de um reality show, ela consertou os dentes, ela está com uma nova aparência, ela não possui mais as mesmas amigas, a relação familiar dela é super esquisita e até o próprio casamento dela não é tão perfeito assim quanto ela supunha que é. Enfim, a premissa do livro, ele tinha tudo pra me agradar. E teve vários momentos que o livro me agradou de verdade. A relação dela com essas ex-amigas, ela de volta ao trabalho, ela sabendo que participou de um reality show, meio o aprendiz, sabe? Que ela era conhecida como a Naja, pra vocês terem noção de como ela era retratada nesse reality show. A própria forma como ela lida, né? Ela está rica, né? Ela nunca foi acostumada com isso, então tem esse choque de realidade também. Essas partes eram muito divertidas, eram muito sofiquincelas, eram muito gostosas de se ler. Só que existe um problema muito grande nesse livro aqui, que é com relação à falta de memória da protagonista e também ao triângulo amoroso que vai acontecer. No primeiro, a falta de memória, eu acho que a Sophie Kinsella se prendeu muito nisso e muitas vezes era cansativo ler. Muitas vezes ela era enrolada, você sentia que ela estava sendo enrolada, mas ainda assim a história perdurava bastante com relação àquilo até ela descobrir que não era aquilo de fato. Isso foi acabando se tornando um pouco cansativo no decorrer das páginas. E o outro problema, eu acho que foi o problema primordial, foi com relação ao triângulo amoroso aqui, porque como deu pra perceber, o casamento dela não é perfeito. Mas aí a Alex vai descobrir que tem um outro cara ali, que as formas como esse relacionamento dela com esse outro cara começa me incomodou bastante, me incomodou de verdade. E eu não consegui comprar esse relacionamento, por mais que o casamento dela fosse frio e o marido dela, o Eric, fosse um cara mimado, fosse um cara soberbo, fosse um cara que só pensava em trabalho e etc e tal, eu não consegui sentir tanto ranço assim quanto o corpo da Lexi demonstra, sabe? Porque ela de fato não se lembra do que ela sente pelo Eric, mas o corpo dela meio que rejeita o cara de todas as formas. E vocês sabem o quanto eu sou a pessoa mais fácil pra pegar ranço de personagem. Eu não peguei tanto ranço do Eric assim, como a própria personagem pega, por assim dizer, ainda mais considerando que ela se tornou uma megera durante esses 5 anos, então ela também não era flor que se cheire. E a forma como ela lida com esse casamento fadado ao fracasso, eu não gostei muito da mensagem que traz, sabe? Eu achei que a Sophie Kinsella poderia ter abordado de várias outras formas o mesmo assunto, sabe? Com o mesmo final, mas a condução que ela teve pro relacionamento dela com o outro cara foi... Não. Se eu contar aqui vai ser spoiler, então eu prefiro, né, me calar. Mas enfim, eu dei 3 estrelas para Lembra de Mim. Isso não significa que é um livro ruim, isso não significa que é um livro péssimo, mas por conta disso, por conta da falta de memória da Alex me incomodar às vezes, e do relacionamento dela com o atual marido dela e com esse outro cara, eu acabei ficando bastante incomodado e eu não curti tanto esse livro como eu gosto de todos os outros livros da Sophie Kinsella que eu já li. Depois eu li mais um livro aqui no meu Kindle, e na verdade foi um livrinho infantil do Emicida, que a Companhia das Letras também disponibilizou de forma gratuita no começo do mês de abril, que é o Amoras. E basicamente esse é um livro em formato de poema, onde um pai conversa com a sua filha, e nessa conversa nós vamos ter ele falando sobre representatividade para a filha dele, que é uma menina negra, de uma forma muito poética, muito bonita de verdade. É um livro infantil para você ler para crianças, é um livro para você contar antes de dormir. Como eu disse lá no Goodreads, seria um livro, se eu fosse menor e eu lesse esse livro, eu ia ficar simplesmente encantado com a narrativa, com as ilustrações que são ricamente coloridas e muito bem desenhadas. Esse é o tipo de livro que eu acho que valeria a pena se ter uma edição física, com toda certeza, porque ele é muito rico visualmente e a forma como a história é contada, essa conversa entre pai e filha é contada, é muito bonita. Enfim, eu dei 5 estrelas para Amoras, é um livrinho muito fofo, muito adorável, e com toda certeza, se você conhece uma criança, se você tiver uma criança para dar de presente, é um ótimo presente, com toda certeza.
Daí, depois de uma leitura infantil super fofa, eu acabei lendo outro livro aqui no meu Kindle, mas na verdade é uma leitura mais adulta, que é uma novela da série da Serena Bowen e da Ellie Kennedy, a série Ele, e eu li o Epic, que acabou saindo em e-book no começo do ano, e no começo da quarentena ele tava de graça lá na Amazon. Quem me deu a dica até foi a inscrita aqui do canal, a Valéria. Muito obrigado pela dica de livro gratuito. E Epic vai contar a história do Will e do Jamie depois dos acontecimentos do segundo volume, que é Us. Já foi lançado aqui no Brasil como Nós. E é até engraçado, como eu disse lá no Goodreads, que se eu voltasse lá para 2016, quando eu li o primeiro livro, e contasse para mim mesmo que eu continuaria lendo essa série depois do que eu senti lendo o primeiro livro, eu não acreditaria, porque a minha relação com o primeiro livro não é das melhores. Na verdade, eu não gosto de vários aspectos de ele. Só que a partir do segundo volume, a partir do Nós, as autoras elas começam a de fato trabalhar os personagens, trabalhar a relação do casal em si, trabalhar outros personagens bem carismáticos no decorrer da história, e isso acabou me ganhando. Tanto que nessa novela eles têm umas cenas mais sensuais, mas não tem nenhuma cena erótica, não tem nenhuma cena explícita. O foco de fato vai ser no relacionamento dos dois, já que no momento que a história começa, o Jamie recebe uma proposta de trabalho que pode dificultar ainda mais o casamento dos dois, mas é uma proposta até que irrecusável, por assim dizer. Então o personagem vai ficar balançado, e o próprio Will sabe que o Jamie não pode deixar passar essa oportunidade, com toda certeza. Então ele começa a pensar de uma forma de como fazer o casamento funcionar caso o Jamie aceite essa proposta de trabalho. E o foco vai ser justamente nisso, sabe? Vai ser na relação deles, vai ser neles como personagens, e eu achei isso muito, muito, muito bom, muito adorável. Vai ter o retorno de vários personagens carismáticos que nós conhecemos no segundo volume, e que isso com toda certeza me alegrou bastante. E eu acho que eu fiquei feliz justamente por isso, sabe? Porque as autoras perceberam que elas podiam trabalhar muito melhor os personagens e deixar de lado só a coisa de cena de sexo, sabe? Enfim, eu dei 3,5 estrelas para essa novela. Eu aprovei de verdade. Então, se você chegou no segundo livro e curtiu também o segundo livro, com toda certeza vale super a pena ler Epic, da Serena Bowen e da Ellie Kennedy, e que infelizmente ainda não tem tradução em português. Daí, depois de Epic, eu acabei pegando um outro livro escrito em parceria, também com temática LGBTQ+. Eu tô falando do E Se Fosse a Gente, da Becky Albertalli e do Adam Silveira, lançado por aqui pela editora Intrínseca. Vocês me acompanham aqui no canal sabem que eu não tenho uma relação tão boa assim com o primeiro livro da Becky Albertalli, que eu já li, e eu tenho uma relação ótima com o livro do Adam Silveira, que eu já li. Então, o E Se Fosse a Gente era uma grande incógnita. Eu sabia que ele teria um tom muito mais próximo ao da Becky Albertalli do que de fato do Adam Silveira, mas pela sinopse ele pareceria um livro bem fofo, então fiquei bastante empolgado mesmo assim para ler. Eu enrolei bastante para ler, e quando eu li, eu continuei com sentimentos conflitantes com relação a esse livro. Enfim, nós vamos conhecer o Arthur e o Ben. O Arthur é um garoto que está no verão em Nova York para fazer meio que um estágio no escritório de advocacia que a mãe trabalha. E o Ben, ele vive em Nova York. Ele acabou de terminar com um menino que era amigo dele. Ele está tentando enviar uma caixa com os presentes que ele recebeu desse menino para devolver para esse menino. Ele está no correio e ele acaba cruzando com o Arthur. O Arthur, ele é aquele garoto super empolgado, super deslumbrado com as coisas. É a primeira vez que ele está em Nova York, então ele está pensando nas oportunidades de conhecer os musicais que ele acompanha, de ele visitar os lugares que ele sempre via pela internet. Então, quando ele conhece o Ben ali nessa agência de correios, ele pensa que é um sinal do universo para ele viver uma história de amor épica, a sua primeira história de amor, por assim dizer. E o Ben, ele já tá lidando com a coisa assim, olha só que garota interessante, né? Mas nossa, o universo deve estar querendo me sacanear. E a partir desse encontro dos dois nessa agência, onde vai haver um desencontro ali por causa de um flash mob de pedido de casamento, eles vão meio que se separar e vão tentar se reencontrar de novo. E é a partir desse ponto que a história de Se Fosse a Gente começa. Por que eu fiquei tão dividido com esse livro aqui? Porque, em primeiro lugar, assim, você reconhece quem é o personagem do Adam Silveira e quem é o personagem da Becky Albertalli. O Arthur
é o personagem da Becky e o Ben é o personagem do Adam. E cada um vai carregar uma característica bem marcante do próprio autor, e eu achei isso bem interessante. A narrativa é super fluida, tanto que eu lia 100 páginas assim, num piscar de olhos. Eu li esse livro em 3 dias. Eu ia lendo de 100 em 100 páginas e foi muito rápido, foi muito fluido, e assim, ele tem as referências que eu gosto, um clima que eu curti bastante, mas a grande questão com relação ao Se Fosse a Gente é que ele vai contar a história do Ben e do Arthur. E desde o primeiro momento eu não achei que o Ben e o Arthur deveriam ficar juntos. Então quando você começa uma história sobre um casal em que você não torce de fato pro casal, é meio complicado. Como eu disse pra vocês, por ser o primeiro relacionamento do Arthur, você vê que ele tá bastante empolgado, que ele quer conhecer o Ben, que ele vai fazer de tudo pra conhecer o Ben. Só que o Ben, ele tá saindo de relacionamento. Ele ainda tá encalacrado com a questão do ex, ele ainda tem questões a resolver com esse ex. Então desde o primeiro momento você percebe que o Arthur tá muito mais nisso do que o Ben. E isso vai acontecer no decorrer do livro inteiro. É claro que por ser o primeiro relacionamento dele, o Arthur vai também fazer umas cagadas assim que você pensa, pelo amor de Deus, meu filho. Mas aí você pensa na idade dele, você pensa que é o primeiro relacionamento dele, então é meio que desculpável, por assim dizer. Só que eu não senti que o Ben tava tão afim assim do Arthur. Enfim, não vou dizer mais porque seria spoiler com toda certeza. Mas eu entendo a mensagem que esse livro traz, mas querendo ou não, não era o que eu queria. Enfim, eu dei 3,5 estrelas para Se Fosse a Gente. Eu acho que é um livro muito bem escrito, com toda certeza. Ele tem uma narrativa super fluida, e é até engraçado porque eu acabei gostando mais do personagem da Becky Albertalli do que do personagem da Dulce Vera. Mas foi como eu estava dizendo, assim, eu entendi o que eles queriam dizer com esse livro, mas por isso que eu dei 3,5 estrelas para ele, porque... Por último, mas não menos importante, eu li um livro aqui no meu Kindle em uma leitura conjunta com a minha amiga Mar. Fazia muito tempo que a gente não lia um livro juntos e acabamos pegando esse suspense familiar, por assim dizer. Eu acho que tem um termo, né? Suspense doméstico. Lançado por aqui no Brasil pela editora Capulana. Eu tô falando de Minha Irmã, a Serial Killer, da Oikan Brathwaite, que é uma autora nigeriana, e essa é uma história que vai se passar na Nigéria. Em Minha Irmã, a Serial Killer, nós vamos conhecer a Korede. A Korede é uma mulher que é enfermeira, ela tá almejando ali o cargo de enfermeira-chefe no hospital em que ela trabalha. Veio de uma família bastante abastada, mesmo que nos bastidores ali da família dela exista muita coisa problemática acontecendo, e que também vai pautar um pouco essa história. E ela tem uma relação tanto quanto problemática com a irmã mais nova dela. A irmã mais nova dela, ela é a queridinha da mãe, ela é considerada a mais bonita, ela chama mais a atenção das pessoas, ela é considerada a mais simpática, ela tem um Instagram super bombado, só que existe um segredo da irmã que ninguém sabe além da própria Korede. E que segredo é esse? Ela é uma serial killer. E a Korede sabe dos crimes que ela cometeu. Algumas vezes ela até ajudou a irmã dela a eliminar o corpo dessas vítimas que a irmã assassinou. Existe um padrão, ela sempre mata homens que ela está se relacionando com uma faca. E o ponto de partida de Minha Irmã Serial Killer é o último assassinato que essa irmã da Korede praticou, que ela precisou da ajuda da Korede para eliminar o corpo, sendo que o cara, ele também é de uma família bem abastada e acabou chamando bastante atenção o desaparecimento dele, e também o fato de que a irmã vai começar a olhar para um médico que trabalha no hospital da Korede e que a Korede é meio que apaixonada. E basicamente é esse o ponto de partida da história da Oikan Brathwaite. É um livro até que curto, ele é bem rápido, os capítulos são bem curtos e as coisas acontecem sempre te levando no decorrer da narrativa. Eu gostei muito disso porque eu comecei lendo num dia e basicamente terminei no outro, porque eu não conseguia soltar o livro por conta da forma como ele é narrado e que é em primeira pessoa através do ponto de vista da Korede. Nós vamos ter como a Korede se sente com relação a isso tudo. Ela se sente bastante culpada até. Você percebe que existe muito mais um laço de sangue entre elas do que uma amizade verdadeira, e no decorrer do livro elas vão descobrindo por que elas são tão ligadas assim, por que elas não conseguem se separar, por assim dizer, mesmo que elas no momento, no presente, não sejam amigas. E é muito interessante perceber o quanto da família delas
ditou essa relação delas, o quanto da sociedade nigeriana ditou essa relação delas, e a forma como a Coreide lida com a irmã e com a sociopatia da irmã. E enfim, eu achei esse livro simplesmente sensacional. Eu não conseguia largar, as coisas iam acontecendo e eu ia descobrindo mais sobre as duas e mais personagens iam surgindo e as coisas iam ficando mais problemáticas. Foi o livro que mais me deixou satisfeito nesse mês. Eu dei 4,5 estrelas pra ele, ele só chegou às 5 estrelas e se tornou um favorito porque não foi o final que eu esperava. Foi um final coerente com a história, foi um final coerente com os personagens, com toda a construção que a autora deu no livro, mas eu confesso que eu esperava outra coisa para esse final. Mesmo assim, eu considerei um livro incrível de todas as formas. Assim, eu super recomendo Minha Irmã, a Serial Killer. Ele é muito mais voltado pro psicológico da personagem do que de fato pro suspense, mas eu achei simplesmente sensacional. É uma leitura super rápida. A editora Capulana tá de parabéns por ter trazido esse livro aqui pro Brasil. Muito bem, pessoal, acho que esse é o nosso vídeo de leituras do mês de abril. Eu tenho certeza que ele vai ficar bem grande, sem pensar duas vezes, mesmo com a edição. Mas se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crush. E se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se torne um Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, aí do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando todos os livros que eu citei nesse vídeo de hoje ou qualquer outro produto lá na Amazon através dos links, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso, além de, claro, estar ajudando bastante ao canal. Enfim, quais foram suas leituras desse mês que passou? Deixa aqui embaixo no comentário, vocês já leram algum desses livros que eu comentei. Vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, pois aqui foi Renan Neto para mais um vídeo do canal Book Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.